Eu acho que a gente vive aí um mundo novo, bem interessante. E eu acho que o Brasil tem chance de surfar essa onda. Basta que a gente consiga capacitar pessoas para fazer parte desse novo movimento. Eu sou Luiz Ernesto Melhora, economista, fiz um MBA em Marketing em 1999, fiz um doutorado profissional, um DBA, na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração. Comecei minha carreira executiva como trader de aço. A minha vida inteira trabalhei na área comercial. Nessa trading, quando eu comecei, eu trabalhava administrando uma área de minérios, exploração de minérios na cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Esse minério ele era beneficiado e ele era exportado para uma empresa chamada Ekman, na Suécia. Depois eu desenvolvi negócios na área de ferroligas, né? E eu fiz uma viagem logo no início de 1982, no final de outubro de 1982, 9 meses depois de eu ter entrado na empresa, né? Eu entrei na empresa depois de um ano de engenharia, não estava me sentindo satisfeito com a universidade que eu tinha entrado e com o curso de engenharia. Acabei mudando para economia, estudava à noite, trabalhava durante o dia nessa trading, e eu fiz uma viagem para a Malásia para participar de um congresso de minério na Malásia. Na época eu fui para a cidade de Penang, e era um congresso que tratava de minérios não ferrosos, muito interessante. Acabei ficando em Londres, conheci a Derek Rafael, que era a empresa com quem eu trabalhava ferroligas, desenvolvi um negócio chamado Ferro Nióbio, isso tudo no primeiro ano de trabalho nessa trading, né? Então, criação de negócios, geração de negócios, empreendedorismo puro na veia, para você poder viabilizar operações. Até que eu fui levado para a área de aço em 1983. E aí eu iniciei um trabalho na Turquia. Eu me lembro bem quando eu peguei o meu primeiro avião para a Turquia, sentado do lado de um cara que estava lendo o livro O Expresso da Meia-Noite. Aí é que caiu na real para onde é que eu estava indo, né? E foi muito interessante, é uma grande aventura. Nós fizemos várias operações de aço. Na época, eu reportava diretamente ao Ricardo Pereira, muito conhecido como Ricardinho. Depois veio o Dr. Hélio Vilaça, da CSN, ele era diretor de desenvolvimento da CSN. Ele saiu da CSN e veio trabalhar conosco, e nós formamos uma unidade de aço de exportação muito, muito poderosa. Eu era responsável pela Turquia. Depois eu fiz negócios na Índia, nós crescemos muito nesses dois negócios, né? As operações elas eram feitas junto com uma trading austríaca chamada Monta Metal, do falecido Wolfgang Schmoltz, faleceu agora no final do ano passado, era uma pessoa absolutamente fantástica. Dr. Vilaça sempre foi o meu mentor, a pessoa que me orientava, né? Existia a dona Germana Guinle, que era a presidente e a fundadora da SAB, mas eu, estando dentro da área de aço, eu reportava diretamente para ele, era com ele que eu trabalhava e fazia sempre, tomava sempre as decisões, muitas vezes juntamente com a dona Germana, decisões estratégicas. Então eu tinha sempre que lidar com os dois, né? Estou acostumado a lidar com mulher desde cedo, porque tive uma chefe mulher desde cedo, né? A SAB cresceu muito. Depois, na Turquia, nós tivemos o Leonardo Candeias, que foi o chefe do escritório, que nós trabalhávamos principalmente para venda de placas da Companhia Siderúrgica Tubarão. Depois o Leonardo saiu, voltou para o Brasil, entrou o Mehmet Kip, que era um engenheiro da local turco, uma pessoa absolutamente fantástica. Ele tinha sido vice-presidente da Erdemir, que era o comprador, que conhecia toda a empresa, nos ajudou muito a crescer com os negócios. Depois nós desenvolvemos para Hong Kong
Olésio Galotti foi para ser o nosso chefe do escritório de Hong Kong. Depois ele saiu e contratamos um local que era o Po Chung, né? Po Chung depois migrou para o Canadá, depois que Hong Kong deixou de ser o território inglês, né? Passou a ser um território controlado pelo chinês. Ele ficou com medo e foi para o Canadá. Mas nós fizemos muitos negócios lá na Ásia, desenvolvemos na Europa. Na Europa, quem cuidava dos negócios era o Michael McGrath, que era responsável pelo trabalho junto à empresa SAM, Stahl Eisen Maschinen, que era uma empresa alemã de Hamburgo. Fazemos muitos negócios na comunidade europeia. Tinha o Norberto Leite, responsável pela área de folhas metálicas. Nós tínhamos negócios com o Hecker, que era um alemão que morava na África do Sul, com quem eu tenho relacionamento até hoje. É uma pessoa muito bacana, né? E nós vendíamos folha metálica por todos os países da África, né? Eu me lembro que, inclusive, quando tive a minha empresa, que eu saí da Trade e tive minha empresa, o primeiro negócio que eu fiz foi containers de folha metálica que nós mandamos para o Congo. Quer dizer, imagina. E funcionou perfeitamente, teve um resultado fantástico, né? E nós fazíamos negócio também na América Latina. Leonardo Candeias voltou para fazer essas operações, inicialmente com o Ricardo Pereira, junto com a Latin American, depois através do Maurice Tait, que tinha uma empresa local. Entramos nos Estados Unidos. Então a operação de aço da nossa, que era uma coisa que começou com Turquia, se tornou uma operação global, que foi mais ou menos até início da década de 90, né? Passamos aí 10 anos trabalhando nessa direção. E aí, no início da década de 90, as usinas foram privatizadas, o negócio começou a ficar mais difícil e eu acabei tomando meu rumo para ir para uma empresa própria, e de lá acabei indo depois para a CSN. Então, esse é o Luiz Ernesto Melhora, o executivo de aço, que tem 30 anos de experiência nessa área de aço. Nesses últimos 40 anos, muita coisa mudou. No início, a gente operava por telex, aquela opção de fita que você gravava, depois você ia lá e enfiava a fita para poder mandar as mensagens, aquela máquina de telex, aquele barulho, né? Era um negócio assim, para mim, quando eu entrei na Trade, era um negócio fascinante, né? Aí, com o tempo, veio o telefax. Eu me lembro que eu estava uma vez na Turquia e eu recebi pela primeira vez um conhecimento de embarque que me foi mandado pelo telefax. Aquilo era como se fosse uma mágica, né? Você enfiar um papel num equipamento e receber instantaneamente lá do outro lado do mundo. Para nós aquilo ali era uma coisa impressionante, né? E ajudou muito, porque a gente estava com problema, conseguiu descarregar a mercadoria por conta daquilo, né? Depois, evidentemente, que as coisas foram evoluindo cada vez mais para e-mail e foram evoluindo também para WhatsApp. Muita gente se fala com WhatsApp, né, hoje em dia. A questão principal que eu vejo é que com essa mudança tecnológica ficou menos necessário ter tanta gente. Vocês viram que eu falei sobre a quantidade de pessoas que havia entre uma operação, né? A operação tendeu a ser quase que direta, né? Aquele cliente que antigamente, quando você fazia um negócio na Turquia, ele abria uma carta de crédito. Aquela carta de crédito era uma dificuldade para você cumprir com todos os requisitos. Os documentos tinham que estar perfeitos, não podia ter uma vírgula fora do lugar, né? Nesse quesito, eu me lembro muito bem do Mário Segatti, que foi um grande mestre sobre essa parte financeira, né? Porque ele coordenava toda essa preparação de documentos. Nós tínhamos uma área de documentos bastante grande, né? Então cuidava de certificado de origem, certificado de embarque, certificado de qualidade, tudo isso faz parte do negócio, né? E aí isso foi evoluindo, né? Depois que eu deixei a Trading e que eu fui para a usina, quando eu fui trabalhar como diretor de exportação da CSN, essa operação ela era cada vez mais direta. Os grandes clientes, eu não precisava ter um trader no meio para poder fazer as operações. Eu fazia as operações diretamente. Eu tinha pessoas na minha equipe de altíssimo gabarito, como Paulo Ariosto, como o Ismael Vasconcelos, que até hoje está na CSN, ele saiu, depois ele voltou.
né? São pessoas, assim, tecnicamente muito capazes, muito competentes, cada um ligado a uma área diferente. Uma coisa que na época eu estabeleci foi uma área técnica para cuidar de cada mercado. Então eu tinha 2 técnicos também fantásticos, aliás 3, né? Eu tinha o Zé Walter, eu tinha o Bernardino e eu tinha o Vilas Boas, né? Cada um cuidava de um mercado, então nós vendíamos muito folha metálica, que é um produto que tem uma necessidade de qualidade perfeita, porque ele é para produzir latas, né? E produtos expostos, né? Então você precisa ter realmente qualquer problema de qualidade que seja apontado, você tem que estar lá presente para poder resolver. Eu tinha Manuel Sampaio, que era um cara absolutamente fantástico, né? Baterista, né? Que começou a trabalhar no turno da CSN como engenheiro. Depois ele era o engenheiro responsável pelo laminador de tiras a quente. Ele se formou em engenharia, ele virou grande conhecedor do equipamento. E eu me lembro que nós tivemos um problema na Coreia, que ele pegou um avião, isso foi antes de September 11, problema lá do World Trade Center, né? Ele viajou com um removedor de tinta, com tudo, porque o nosso comprador falou que não queria usar aquela bobina. Ele queria, como o mercado tinha caído, ele disse, não, eu não quero essa bobina não pode ser utilizada. Sampaio botou o seu macacão branco, foi lá, entrou na fábrica, passou o removedor na bobina, falou assim, pode rodar a minha responsabilidade. Rodou, não teve problema nenhum e assim a gente seguiu. Então, realmente são pessoas geniais com quem você atravessa a sua vida profissional, né? E que fazem parte de uma história, e essa história do aço. Depois de ser diretor de exportação por 2 anos, eu fui convidado a ser o presidente da Companhia Siderúrgica Nacional nos Estados Unidos. E eu fui primeiramente me chamaram para eu ir para Miami, eu falei com a minha mulher que eu ia para Miami. A minha mulher, a irmã dela morava em Miami, nós falamos, vai ser uma festa, todo mundo morando junto em Miami. Depois me disseram que não era Miami não, era Terre Haute, Indiana, no meio do milharal, né? Estado de Indiana, ficava a 300 milhas de Chicago, né? E ficava mais ou menos a 100 milhas de Indianápolis, né? Chicago, Indianápolis, Chicago. E a gente ficou lá, no primeiro ano eu tive assim uma experiência fantástica, você liderar uma empresa americana, único brasileiro presente, nenhum mais, né? Depois eu vim trazendo algumas pessoas da usina para poder compor a nossa equipe e nós tivemos uma mudança operacional fantástica que foi o que viabilizou a empresa, que foi, em vez de comprar as bobinas a quente nos Estados Unidos, nós comprávamos as placas, trazíamos as placas do Brasil, tanto placas de primeira como placas de estoque. Nós fizemos protocolos técnicos com várias usinas americanas, laminávamos essas placas em bobinas a quente. Essas bobinas a quente elas eram utilizadas na nossa operação. Com isso, eu fiquei autossuficiente, não dependia de terceiro para poder rodar. Primeiro ano nós tivemos um resultado que pagou o valor da empresa. Fantástico. Foi um negócio assim, a empresa que estava fadada a quebrar, essa empresa ela ressurgiu com uma força gigantesca, né, no meio dos Estados Unidos. Havia naquela época um boom econômico, né, começando, né, 2004. Então foi uma época realmente maravilhosa da minha vida profissional como profissional de aço, né? Depois de 4 anos, né, minha esposa tinha fechado o consultório dentário dela para ir comigo, as minhas 2 filhas foram comigo também para lá e foi excelente porque elas aprenderam a falar inglês, falam inglês hoje como americanas, né? Nós voltamos para o Brasil e eu acabei saindo da CSN e fui para Usiminas, onde eu trabalhei durante 3 anos praticamente, responsável por uma área de centro de serviços. Nós criamos o maior centro de serviços do Brasil, chamava-se Soluções Usiminas. Era uma empresa que tinha a participação da Rio Negro, da Fasal, da Dufer, né? Tínhamos 15 unidades espalhadas pelo Brasil inteiro. Era uma operação gigantesca e muito, muito, muito interessante. Um pouco fora da minha experiência de comércio exterior,
mas muito dentro de uma experiência em aço, né? Onde eu aprendi a ver, por exemplo, uma press blank line em operação, que você coloca uma chapa e aquela chapa vira a lateral de um automóvel. Aquilo era fascinante, né? Para quem trabalhou durante muitos anos com aço, né? Eu estava chegando a 30 anos de experiência, isso para mim era absolutamente fascinante. Então a transição do aço para a educação foi uma coisa muito bacana que aconteceu na minha vida. Eu saí da Uzi Minas em 2011, fevereiro de 2011. Na Uzi Minas a minha rotina era muito pesada, eu viajava todas as semanas. Eu tinha 15 unidades no Brasil inteiro, eu viajava muito para Porto Alegre, depois nós compramos a Zampronha, né? E também, então eu estava cansado, eu queria ficar no Rio de Janeiro. Eu cheguei a fazer uma entrevista com a Trafigura, eles estavam precisando de uma pessoa para ser o líder deles aqui no Brasil, né? Mas me foi oferecida uma posição na FGV que eu fiquei muito interessado, porque eu falei, pô, a FGV é uma excelente empresa, né? Educação, né? Eu fui chamado pelo professor Clóvis de Faro, que era o diretor do Instituto de Desenvolvimento Educacional da FGV. Tivemos uma reunião, depois conversei muito com o Ricardo Spinelli, que me incentivou muito a vir para cá. Eu participei de um processo seletivo com vários outros candidatos e no final das contas eu acabei sendo escolhido para essa área que era uma diretoria comercial. A diretoria comercial tinha como objetivo você fazer com que todas as áreas operassem de uma forma única, porque naquela época você tinha uma diretoria do FGV Company que trabalhava de uma maneira, o FGV Online trabalhava de outra, você tinha os núcleos, você tinha as conveniadas, né? Então nós começamos a bolar como seria essa transição para que o IDE fosse uma operação única, né? E eu fiquei nessa posição durante 2 anos. E ao longo desses 2 anos, o professor Clóvis me apresentou os conveniados, né? Eu viajei para todo o Brasil para conhecer essas conveniadas, para entender o modelo de negócio da FGV, né? Que hoje ele é composto por 40 conveniadas espalhadas pelo Brasil, oferecendo educação executiva em 136 cidades. Sem dúvida nenhuma, é a maior rede de educação executiva do Brasil e do mundo. Não existe nada parecido com isso, né? Depois dos primeiros 2 anos, eu assumi o FGV Company. Então eu comecei a trabalhar com cursos corporativos. E foi excelente, né? Começou em 2013, eu fiquei mais ou menos até 2015, eu ia para São Paulo semanalmente, ficava geralmente terça, quarta e quinta em São Paulo, né? A nossa unidade, inicialmente, ela ficava ali na Avenida Paulista, num prédio muito bonito. Depois nós saímos de lá e fomos para um outro endereço na Avenida Paulista, perto de onde fica o núcleo de São Paulo, né? Primeiramente era no edifício Eluma, que é um edifício muito luxuoso, fica também perto das escolas de administração e de economia de São Paulo, né? Então era uma área realmente nobre, mas era uma área muito cara, né? Depois nós resolvemos mudar para uma área menor, uma área mais aconchegante e uma área onde nós desenvolvemos muitas operações juntos, né? E aí em 2015 eu fui chamado para participar de um processo de seleção para o doutorado profissional, que era um curso novo que a Escola de Administração de São Paulo estava abrindo, né? Para mim era um grande desafio, porque você ser convidado para um curso desse nível, né? Eles falavam, você vai conviver com executivos de ponta do mercado, e nós queremos ter um executivo de ponta da Fundação Getúlio Vargas. Então, ao mesmo tempo, era uma responsabilidade muito grande que eu estava assumindo, para eu ir fazer esse doutorado profissional, né? Então eu mergulhei de cabeça, fiz um processo de seleção. No processo de seleção, eles falaram o seguinte, olha, apesar de você ter um MBA, você não tem um mestrado. Então você vai ter que fazer 24 créditos de mestrado e fazer as matérias todas do doutorado. Então foi um desafio gigantesco. Eu ficava em São Paulo terça, quarta e quinta, né? Eu fazia as aulas à noite, porque os mestrados profissionais, são vários mestrados profissionais que existem
na Escola de Administração de São Paulo, mestrado de Logística, mestrado de Finanças, mestrado de Saúde e tem uma série de mestrados profissionais. Eu tive a oportunidade de participar, então, daquelas aulas que eu selecionei como as que eu queria operar, né? O que eu queria participar. Então, por exemplo, eu tive aula de empregabilidade com o professor Cabreira, que é um dos maiores headhunters do país, né? Aquilo foi um negócio fantástico. Você entra numa aula dessas, quando termina a aula você quer mais, porque o sujeito é genial, né? A metodologia, tudo que você faz dentro de sala de aula. Eu conheci o Leandro Guissoni, que é um professor de Marketing Analytics. Leandro Guissoni tem um pouco mais da idade da minha filha. Leandro Guissoni deve ter hoje uns 35 anos de idade. Minha filha está com 30. Quer dizer, é um garoto brilhante que escreve para Harvard, que escreve para Darden Business School, e a aula dele era uma aula fantástica, absolutamente fantástica, né? E Gessner Oliveira, Political Institutions and Regulations, né? Na época tive a oportunidade de ser colega do atual governador aí do Rio Grande do Sul, que acabou de se assumir como gay, um cara fantástico, gente boa pra caramba. Então você começa a conhecer a escola por dentro. Aquilo para mim foi absolutamente fantástico. E em um certo momento, me mudei do FGV Company para cuidar da rede conveniada. Então a minha tese, que seria sobre educação corporativa, passou a ser uma tese sobre a rede conveniada. Isso foi absolutamente fantástico, porque aí você consegue colocar dentro de uma pesquisa o que é a rede conveniada, né? Como é que você coloca em sala de aula 90 mil alunos simultaneamente em 136 cidades pelo Brasil. Então, essa transição do aço para a educação, o que eu trouxe para dentro da FGV? O meu conhecimento executivo, essa experiência em comercialização. Como é que eu aprendi o que era educação executiva, aprendi como é que se vendia e comecei a ver como é que a gente maximizava os resultados com isso, né? E aí tem tudo a ver com bons professores, bom conteúdo, é toda uma rede de situações para que você tenha condição de prestar o melhor serviço que você tem diante daquela realidade, né? Então, trazendo boas pessoas, né? Na minha pesquisa, por exemplo, uma coisa que eu reparei é uma média de idade de 35 anos, o que significa que os executivos que fazem o MBA da FGV são executivos maduros, é um cara que já está numa fase para virar um diretor, né? E tem gente até de 60 anos, 70 anos de idade em sala de aula. Tem gente que, como você oferece no Brasil inteiro, quem está no interior, a FGV é o melhor caminho para que ele possa ingressar numa retomada, para poder rever as coisas, né? Uma especialização, né? Alguns até entram na especialização, depois vão fazer um mestrado, viram professores. Quantos que não viraram professores nossos, né? Lembrando que o professor, ele tem que ter conhecimento executivo. Você não bota um professor de educação executiva somente porque ele é bom naquela matéria. Ele, além de conhecer aquela matéria, ele tem que ter tido uma experiência, ele tem que contar para a turma exatamente o que aconteceu, como é que ele saiu dessa ou daquela enrascada e por aí vai, né? Então, para mim, foi uma transição muito, muito legal, né? Eu estou até hoje como diretor da rede conveniada, né? Nós tivemos agora um momento dificílimo no ano passado, quando tivemos a pandemia, que nós tivemos que internalizar todos os estudantes que estavam no presencial para uma metodologia live, todo mundo de casa, e funcionou perfeitamente. Nós tivemos um sucesso absoluto nessa mudança, né? Que foi a forma que nós vimos para dar continuidade ao estudo das pessoas que estavam fazendo o nosso MBA, né? Então, assim, foi absolutamente fantástico. Eu me sinto um empreendedor, um intraempreendedor dentro da Fundação Getúlio Vargas, trazendo toda uma bagagem executiva, né, de quem trabalhou durante muito tempo no aço, no Brasil, no exterior, presidente de uma organização no exterior, depois presidente de uma organização de centro de serviços dentro da própria Uzi Minas. Quer dizer, então, sem dúvida nenhuma, essa bagagem me foi muito útil e até hoje eu utilizo dela para defender as minhas ideias, os meus pontos de vista e tomar as melhores decisões que a gente pode tomar dentro do que a gente está vendo hoje, a nossa realidade, né?
Agora a nossa realidade é como retomar a presencialidade quando vier quando a pandemia estiver já normalizada, né? Quando vai estar normalizada? Então, é uma série de incertezas que a gente convive e que a gente está o tempo inteiro analisando como é que a gente vai fazer aqui e ali, né? Acabamos de discutir agora a possibilidade de abrir Cuiabá, Goiânia e Vitória, que são regiões onde o governo local já deu autorização para presencialidade, né? Mas eu já falei com eles, olha, se o negócio agravar, se a pandemia agravar, vamos voltar para trás. Então hoje a gente vive uma situação que ou a pandemia vai ser resolvida até setembro, quando a maioria da população vai estar vacinada, né? Eu mesmo já tenho minhas 2 vacinas tomadas, né? Então já fico bem mais tranquilo. Ou se virar uma nova cepa, Delta, como falam aí, né? Que é ultra contagiosa e mortal, né? Que a gente, então, o que vai acontecer? Qual vai ser o novo normal? Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então é isso aí que a gente está vivendo hoje. E a minha experiência do aço está me ajudando bastante a atravessar todos esses obstáculos. O grande desafio que a gente tem é preparar os executivos para o mercado, né? E o Brasil, como a gente fala sempre, não é para amadores, né? A gente sabe que a gente vive hoje numa situação educacional muito complicada, né? Principalmente quando você fala de educação básica, né? Você tem aí uma degradação muito grande nos últimos anos, né? Infelizmente, basta você olhar os resultados aí do PISA e você vê que o nosso pessoal, nossos garotos aí que estão entrando no mercado, eles estão tendo dificuldade pela qualidade da educação, né? Muitos não conseguem fazer uma conta simples de aritmética, né? Muitos não conseguem escrever uma carta, né? Muitos não conseguem ter um raciocínio lógico, né? Então eu acho que a gente vive hoje uma situação em que deveríamos concentrar todo o esforço para melhorar um pouco a educação geral das pessoas, né? E deveríamos também mudar um pouco essa questão de que existe a necessidade de você ter uma universidade, você fazer parte de uma universidade. Eu sou absolutamente favorável a você ter cursos profissionalizantes, né, para poder justamente preparar as pessoas para exercerem aquela atividade específica, né? Eu tenho um exemplo de uma startup que chama-se Resília, e a Resília, ela prepara jovens a serem programadores. É um trabalho absolutamente fantástico que ela faz. Eu escrevi um estudo de caso agora, que está sendo, se Deus quiser, publicado. Eu e o meu coautor, o professor Marcelo Aidar, escrevemos sobre o empreendedorismo social, justamente mostrando o benefício que essa empresa traz às pessoas que estão hoje estudando para serem programadores, né? Primeiro, existe um processo de seleção violentíssimo, né? Onde realmente só passa quem eles veem que tem condição de performar, né? A educação ela é toda gratuita, a pessoa paga depois que ela termina o curso e que ela está exercendo uma função no mercado, através do que se chama de Income Share Agreement, ou seja, ele paga um percentual do salário que ele recebe para que então possa pagar a educação que ele recebeu. Ele tem 5 anos para poder fazer esse pagamento, né? E existe um processo de seleção fortíssimo, onde aqueles resilientes, como eles chamam, né? Aqueles que terminaram o curso, que são programadores, ingressem diretamente no mercado de trabalho. Então eles têm várias empresas que são parceiras, como Nubank, ou iFood, ou outras empresas grandes que precisam de programadores. Existe uma necessidade de programadores, um déficit na ordem de 50 mil programadores, quer dizer, então não falta oportunidade, né? Então o cara que era entregador de pizza entra num programa desse e deixa de ganhar os R$1.000 ou R$1.500 que ele ganhava antes para ganhar 3, 4 mil reais. É uma evolução social fantástica que essa empresa está trazendo para o mercado. Então, eu estou dando só um exemplo do que eu vejo como sendo
a necessidade de educação. E como que você prepara as pessoas para o mercado de trabalho, né? A Fundação Getúlio Vargas, através dos MBAs, ela faz justamente esse trabalho. Porque você imagina, 90 mil alunos, né, no Brasil inteiro, o impacto que isso tem é gigantesco. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Manaus, onde nós já formamos mais de 80 mil pessoas, e há 30 anos atrás, as pessoas viajavam de Rio e de São Paulo para assumirem posições lá. Hoje em dia, o mercado é dominado por pessoas locais, não precisa mais de você viajar, não tem mais essa mobilidade como existia antes, a necessidade desse gasto adicional, né? E isso aí vale para o Brasil inteiro. Então, eu entendo assim que, sem dúvida nenhuma, a Fundação ela tem uma missão de desenvolvimento do país e a gente exerce isso de forma bastante constante, sabe? É um volume muito grande de pessoas dentro da nossa rede educacional, né? Agora, não é só o MBA. Você tem aquela pessoa que está querendo fazer um mestrado profissional e além dela receber um conhecimento que é um conhecimento de altíssimo nível para o executivo, né? Ela também acaba saindo de lá com um diploma que permitiria a ela, além de exercer a carreira executiva, exercer uma carreira acadêmica, né? Aliás, foi uma das razões pelas quais eu quis ingressar no meu doutorado profissional. O doutorado profissional me permite ser professor. Evidentemente que eu não posso ser professor de uma área que eu dirijo, né? Eu posso ser professor desses mestrados profissionais nas escolas, né? Então, ao mesmo tempo, eu tenho que escrever artigos, né, em assuntos onde eu me especializo. Qual é o meu conhecimento? Meu conhecimento é aquilo que eu trago de bagagem do aço, que é o empreendedorismo. O tempo inteiro que você está no aço, você está pensando como é que você vai fazer aquele negócio. Deu um problema aqui no equipamento, tem que importar placa. De onde você vai importar a placa, né? Então isso tudo são decisões que são tomadas com um estalo de dedos. E você, sendo rápido, você consegue fazer a operação. Então, o empreendedorismo está dentro da minha cabeça desde o primeiro momento em que eu fui trader, né? Quando eu comecei a operar como trader na área de aço, trouxe para mim justamente toda essa imagem de como que se desenvolve um negócio. Esse como se desenvolve um negócio, eu estou vivendo ele há 40 anos, né? Os 30 do aço, mais os 10 da FGV. Aliás, hoje é dia 5 de julho, então, gente, ontem, dia 4 de julho, eu completei 10 anos de FGV. É muito tempo na área de educação, né? E quando eu fiz o meu doutorado, eu tive a oportunidade de estudar os assuntos. Eu li uma série de artigos a respeito de uma série de temas que me foram passados ao longo do doutorado, ao longo das 24 créditos de mestrado que eu tive que completar, né? Então aquilo me trouxe para dentro da educação. Se eu não tivesse feito meu doutorado, certamente eu não teria capacidade de falar sobre educação como eu tenho hoje, né? Se eu não tivesse feito a minha pesquisa, mostrando, por exemplo, 35 anos de idade média, uma mediana de 40, 10 anos de experiência profissional, a média, né? Uma mediana de 5, né? Estudantes que entram com 22 anos de idade até 75 anos de idade, é uma amplitude muito, muito grande, né? Pessoas procurando o tempo inteiro crescer profissionalmente através do conhecimento que está sendo disponibilizado, né? Então eu acho que isso assim é um negócio muito, 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 muito recompensador. Eu me sinto muito bem de estar trabalhando com isso, né? Muito mais até por você estar vendo que você está mudando o mundo, mudando as pessoas, mudando as organizações, melhorando o país. Esse é o sentimento que a gente tem quando a gente trabalha com educação. Bom, o Brasil está longe de ser um líder na área de educação, né? Já expliquei aqui todas as dificuldades que nós temos na educação básica, né? Nós temos aqui pessoas, e tem tantas pessoas hoje que estão naquele nem, né? Nem estuda, nem trabalha. Então é uma situação muito complicada que a gente vive hoje, né? Um percentual grande dessa população é de mulheres e são negros também. Então isso tudo tem que mudar radicalmente, né?
Eu acho que Brasil, colocando a Fundação Getúlio Vargas dentro do Brasil, nós somos uma ilha, né? Nós temos as melhores escolas do Brasil. A melhor escola do Brasil há 10 anos é a Escola de Economia da FGV aqui no Rio de Janeiro, a EPGE. A segunda melhor escola do Brasil é a Escola de Economia de São Paulo. Então, primeira e segunda melhores escolas do Brasil são da FGV. E depois, todas as outras escolas têm nota máxima, nota 5. Elas estão entre as 20, 25 melhores escolas do Brasil. Eu me refiro, por exemplo, a um IME, a um ITA. A fundação está acima deles, né? Evidentemente, quando se fala de escola de administração, a melhor escola de administração é a Escola de São Paulo, né? Que foi eleita agora durante 2 anos seguidos como a melhor escola de negócios da América Latina. Muita gente da América Latina vem estudar na Fundação Getúlio Vargas. Isso nós conseguimos fazer. Agora, não podemos comparar a Fundação Getúlio Vargas com os Estados Unidos, por exemplo, que tem Stanford, que tem MIT, que tem Harvard, que tem Princeton, que tem Yale, né? Então é outro universo completamente diferente, né? Agora, é o modelo que eu acredito. É um modelo que você tem pessoas que tiveram uma boa formação. Eu lembro quando eu fui morar nos Estados Unidos, as minhas filhas faziam high school pública. Elas estudavam na mesma escola do operador de máquina que trabalhava comigo. Eu sentava do lado do cara para poder ver elas jogarem vôlei. É um negócio fantástico. Elas saem de lá com conhecimento básico bom. Dependendo do que ela for fazer na vida, ela tem inteligência, poder de discernimento, sabe falar, sabe escrever, sabe fazer uma conta. Pode não ser especializada, pode não ter a mesma cultura, mas ela tem condição de começar uma vida. Dali, ela vai decidir se ela vai ser para fazer a universidade, né? Ou se não vai fazer a universidade, ou se vai ser uma técnica, né? Eu sei que, por exemplo, que um eletricista técnico que trabalhava comigo nos Estados Unidos ganhava $120 mil por ano. E ele tinha uma fazenda onde ele operava dentro da fábrica em turnos, e quando ele estava de folga, ele estava trabalhando no solo da fazenda com máquina. Então era um cara que tirava por ano $200 mil. Vivia muito bem, tinha moto, tinha carro, tinha casa, né? Teve uma época que eu tive a oportunidade de visitar alguns funcionários, porque nós estávamos participando de um leilão de animais que eles criavam nas fazendas pequenas, né? São fazendas de tamanho pequeno. E eu entrei na casa de um desses caras, né? E aí ele tinha 6 filhos. Por que ele tinha 6 filhos? Porque ele tinha uma boa educação gratuita para os filhos, né? O filho, um deles estava lá, um retrato dele. Já tinha ido para a guerra, já tinha morrido. Era o mártir da família, né? Os 2 estavam na universidade. Os outros 2 estavam cada um fazendo uma área técnica, ou era farmacêutico, ou era enfermeiro, ou era eletricista, mas todo mundo vivendo muito bem, né? E dentro de uma sociedade no interior dos Estados Unidos, onde se gasta pouco, né? Então é uma qualidade de vida boa, todo mundo não via miséria, não via mendigo na rua, né? Então é isso que eu gostaria de ver o país, né? Eu direcionaria todo o investimento das universidades públicas aí que a gente vê para esse ensino básico. Eu não teria dúvida de fazer isso. É um modelo que aconteceu na Inglaterra com grande sucesso, né? A Inglaterra, agora na década de 80, fez esse modelo, financiando as pessoas que poderiam estudar, dando um financiamento que as pessoas realmente pudessem pagar. As universidades cresceram, se desenvolveram, o país se desenvolveu, e olha a Inglaterra aí, saiu inclusive da Comunidade Europeia, está despontando como uma economia liberal, bacana. Eu acredito muito nisso. Acho que a gente não deveria insistir mais nessa questão de pessoas sendo mal formadas, de haver essas universidades, esses grandes grupos educacionais oferecendo um ensino por um valor irrisório, que no final das contas a pessoa sai de lá meio analfabeta funcional, né? Então eu queria ver uma coisa melhor do que a gente está vendo hoje nessa área de educação. Voltando a falar um pouco de aço, né?
Será que o Brasil um dia vai ser um líder mundial na produção de aço? Olha, eu fiz uma pesquisa recente e eu estou acompanhando a evolução da produção de aço na China. E eu, quando estava na CSN, eu exportava placas para a China. Era uma coisa impressionante. A gente vendia placas para a China. Na época, eu estou falando aí de 2006. Não, 2006 não, estou falando errado. 2003, nós vendíamos placas para a China. Fiz uma viagem para a China, me encontrei com vários clientes e eles tinham uma necessidade de produção, de compra de placa, que é um semi-acabado que ele vai laminar. Visitei as usinas chinesas. São usinas tecnologicamente muito mais avançadas do que as nossas, né? Nossas usinas, elas eram estatais, foram privatizadas mais ou menos na década de 90 e hoje pertencem a grupos privados que estão fazendo um belíssimo trabalho, tiraram todo o ônus de despesa do governo e hoje tem uma operação bastante eficiente, né? Afinal de contas, o Brasil tem minério de ferro, o Brasil tem energia, o Brasil tem uma infraestrutura logística muito interessante, com portos, a ferrovia que liga porto, usina e mina, então é bastante bem integrada, né? Mas uma coisa é você competir contra uma China. A China é um país que, de 2000 para hoje, ela cresceu a produção dela em 10 vezes. Se ela produzia 100 mil toneladas em 2001, talvez um pouco menos do que isso, hoje ela produz 100 milhões de toneladas, hoje ela produz 1 bilhão de toneladas. O Brasil produz 40 milhões de toneladas. Não há como nós sermos líderes de mercado produzindo 40 milhões de toneladas. Não há como. A gente mal consegue atender às necessidades do nosso mercado interno. Não que a gente não tenha capacidade para atender, a gente tem capacidade para atender, mas a gente sofre concorrência externa de aço chinês que entra no nosso país. A gente hoje vê um movimento chinês que eu considero assim, a China está disputando a hegemonia econômica com os Estados Unidos, né? Então é um momento econômico muito complexo que a gente está vivendo. Ela exporta aço na forma de automóveis, na forma de equipamentos, na forma de bens de consumo, geladeira, né? White goods, que se chama, né? E ela invade o mercado com seus produtos. Se nós tivermos, como ela é uma economia estatizada, né? Controlada pelo Partido Comunista Chinês, né? Ela tem a capacidade de controlar a economia de alguns países. Basta ela praticar um preço baixo, né, e dominar o mercado. Então, esse é o grande desafio que o Brasil tem para se desenvolver. Por outro lado, também não dá para você fechar as importações e deixar as usinas trabalharem colocando o preço que quiserem, senão vira uma bagunça, né? Então, tem que haver um livre mercado, mas tem que haver uma política industrial que proteja a indústria brasileira, né? A indústria brasileira vem em queda. Hoje o Brasil é um país cujo PIB predominantemente é da área de serviços, né? Outra parte muito importante, agropecuária. O nosso agronegócio é fundamental para o nosso crescimento, mas a gente precisaria fortalecer um pouco mais a nossa indústria. O Brasil poderia ser um hub exportador de produtos derivados do aço, né? Como automóveis. Basta que as grandes montadoras venham para cá e tenham capacidade de fazer isso, né? Então, é um momento que a gente pode ser isso? Pode. Agora, dominar a indústria de aço não vai conseguir, né? Além do mais, existe também uma conta ambiental que ela precisa ser olhada, né? As usinas de aço, elas têm que ser eficientes não só em termos de produção, como em termos de sustentabilidade. Elas não podem ser poluidoras, elas têm que ser usinas verdes, elas têm que atrair investimentos justamente desses fundos que priorizam o meio ambiente. E eu entendo que as usinas hoje elas estão se adaptando aí. Eu vi vários exemplos na Usiminas, agora com o presidente Sérgio Leite, fazendo um belíssimo trabalho. Vi também na Companhia Siderúrgica de Tubarão, que é do grupo ArcelorMittal, fazendo também o aço verde, que tem baixíssima
geração não é geração, emissão de carbono, né? Então eu acho que você tem aí um caminho muito interessante para você percorrer, né? Que seria qualificar o nosso produto, mas isso requer muitos investimentos. Eu não sei até que ponto que o nosso parque industrial siderúrgico tem essa capacidade de investir, mas com certeza a gente tem condição de ser um hub, pelo menos para a América Latina, pelo menos para a África. Mas não vamos esquecer que a China hoje expandiu para o mundo inteiro, né? A China montou uma operação de aço que ela serve para liderar todas as obras de infraestrutura que ela tem. Só que ela não tem capacidade de consumir 1 bilhão de toneladas, ela acaba tendo que exportar. Então ela exporta para a África, ela entra nesses países, ela domina esses países e ela hoje concorre com os Estados Unidos justamente nessa hegemonia econômica. É um grande assunto hoje em dia, né? A guerra comercial China-Estados Unidos, que já vem acontecendo, sei lá, nos últimos 3 ou 4 anos, né? Intensamente, talvez na época do Trump muito mais enfatizada, né? Agora mesmo com Biden, a gente vê também Biden tendo uma posição bastante confrontadora, vamos chamar dessa forma aí, perante China, né? E China para o Brasil é um país de fundamental importância, porque ele compra o nosso minério de ferro, ele compra o nosso agronegócio. Então a gente vive hoje também um certo dilema. Como é que você vai brigar com a China, que compra grande parte do teu minério de ferro? O Brasil é o maior produtor de minério de ferro do mundo, né? A Vale é a maior mineradora de minério de ferro do mundo. A Vale só está atrás da BHP na Austrália, mas a BHP dentro dela tem petróleo, né? Então, mas como minério de ferro, a Vale é maior. Como é que a gente faz para poder manter o fluxo de minério de ferro para a China, né? Como é que você vai impedir que ele coloque aço aqui dentro? Então, esse é o grande dilema que a gente vai ter que trabalhar muito bem e tentar achar uma forma que combine a convivência boa com a China, a convivência boa com os Estados Unidos e como é que o Brasil faz para crescer. Porque potencial a gente tem. A gente está faltando aí, eu acho, educação para que as pessoas sejam capacitadas para geração de empregos, para ocupar posições cada vez melhores e para se desenvolverem. É isso que eu entendo que seria o caminho, não de uma hegemonia do aço, mas o aço trazer toda essa possibilidade de um equilíbrio melhor de geração de empregos, diminuição de miséria, né? Melhor qualidade de educação para as pessoas. É assim que eu entendo que a coisa possa caminhar. Então, como vai ser 2050? O que o Brasil vai ser em 2050? A gente tem aí um desafio muito grande que é a revolução digital. Essa revolução digital está comandando o mundo, né? Muitos empregos que existem hoje não vão existir em 2050. Aqueles empregos administrativos vão deixar de existir. Essa pandemia já deu também uma tônica de que trabalho pode ser feito de casa, né? Muita gente vai deixar de ir para o escritório ou vai muito pouco para o escritório, né? Então você deixa de ter toda uma infraestrutura que já existia antes, que não existe mais. O futuro do trabalho, ele fala de que as pessoas elas têm que ter, primeiramente, né, muito mais importante do que conhecimento técnico, é você saber se relacionar com as pessoas, trabalhar em equipe, entender diversidade, olhar a diversidade como um grande potencial de novas ideias, né? Inteligência emocional, né? Então aquele cara que é um pesquisador, o cara que é um especialista, que faz uma atividade solitária, ele tem um valor sim, sem dúvida nenhuma, né? Ele pode ser um grande pesquisador, ele pode conseguir a cura do câncer, quem sabe aí a cura do Covid, sei lá o que pode acontecer, mas ele está ali sozinho. Hoje em dia você vai cada vez mais ter pessoas trabalhando juntas, né? E formando equipes, né? E essas pessoas, né? Qual é o trabalho do futuro? Eu estava com a minha colega de doutorado e ela foi para Nova York, trabalhar numa grande empresa de Nova York, e ela estava me dizendo que a empresa dela está contratando 10 novos estudantes formados na área de Big Data para poder entender, analisar os dados
das vendas, e aquelas análises de dados é que vão direcionar todas as vendas. Quanto ganha um cara desse? 250 mil dólares. Estou falando de um garoto de 25 anos de idade que acabou de sair da universidade e que está vivendo numa grande metrópole, ganhando 250 mil dólares para poder fazer análise de dados e para poder vivenciar aí uma evolução da empresa, né? A importância de cybersecurity hoje no nosso negócio. Quanto está sendo investido pelos bancos e pelas grandes organizações para evitarem que isso aconteça, né? Nós tivemos agora, na semana passada, um exemplo aqui em laboratórios do Rio de Janeiro, não vou citar o nome, mas que hackers fecharam o laboratório durante uma semana. Pessoas que estavam fazendo os seus exames tiveram que parar porque não tinham como ter o resultado, então paralisou tudo. A gente vive num mundo completamente diferente. Agora, a evolução, ela vai partir por essa revolução digital, né? Estamos falando de 5G, tem tanta coisa acontecendo, blockchain, que é o grande movimento também para você poder fazer o encadeamento das coisas e você proteger. Como vão ser os cartórios, né? Será que vão existir cartórios, né? Então é uma evolução muito rápida que a gente está passando, né? E a gente consegue evoluir muito rapidamente, né? Numa direção que a gente não imaginava que ia chegar, né? Um iPhone, por exemplo, hoje tem mais tecnologia do que Apollo 11. Vocês imaginam o que é isso? A gente anda com isso no bolso, né? Quanto é o nosso computador? Qual é a importância disso? Então eu acho que cada vez mais a pessoa tem que estar preparada para essa revolução digital, seja ela médico. Hoje em dia, um computador tem condição de tomar uma decisão sobre um diagnóstico em alguns minutos, né? E aí o médico vai receber e dizer o seguinte: olha, 85% de chance desse problema ser este tipo de diagnóstico. O médico, então, vai se direcionar por isso. Pode ser que ele não concorde com a decisão, mas é um direcionamento geral do que está acontecendo. Eu acho que a gente vive aí um mundo novo, bem interessante, e eu acho que o Brasil tem chance de surfar essa onda. Basta que a gente consiga capacitar pessoas para fazer parte desse novo movimento. A situação do Brasil está bem complexa na questão de economia, né? A gente vive aí uma situação... Primeiro que a gente está vivendo aí uma enorme polarização política, e isso atrapalha em tudo, porque as notícias elas começam a ser meio que direcionadas para o interesse de cada um que está dando a notícia. Agora, a gente vive numa sociedade muito desigual, requer uma reforma administrativa bruta. Você não pode ter um sistema judiciário como a gente tem hoje, né, com tantos benefícios. Você não pode ter pessoas que trabalham ao longo de pouco tempo e que se aposentam ganhando salário integral. Eu, como trader de aço, comecei a trabalhar em 1981, dezembro, fui registrado em janeiro de 1982. Então, oficialmente, em 1982, eu comecei a trabalhar. Para eu poder me aposentar, eu tenho que chegar a 70 anos de idade, né? Quanto é que eu vou receber depois que eu me aposentar? 5 mil reais? 6 mil reais? O que vai ser 5, 6 mil reais para mim? Como é que eu vou viver com isso? Impossível. Ao passo que você tem juízes que se aposentam com salário integral, você tem um judiciário que tem a pachorra de encomendar vinhos e lagosta no meio de um país miserável onde as pessoas não têm o que comer. Então, essa mudança, ela tem que acontecer e tem que ser rápida. Você tem que conseguir tirar todos os benefícios indevidos que essas pessoas hoje gozam, né? Você não pode ter... Quanto custa um congressista brasileiro? Vamos fazer aí a média, quanto custa um congressista na Europa, quanto custa um congressista brasileiro, um senador brasileiro. Isso é uma vergonha que o Brasil está vivendo. E pessoas da iniciativa privada, né, que têm uma posição, trabalham para poder viver, são demitidos, procuram outro trabalho, se reposicionam, lutando em desigualdade, por exemplo, com um funcionário público de uma grande estatal, que se aposentam com salário integral, né? Eu não vou citar nomes, mas é isso que acontece no país. Então, eu vejo assim uma necessidade muito grande dessa reforma
administrativa. A tributária nem se fala, né? Eu que sou um executivo, pago 30% de imposto de renda, um gestor de fundos paga 15%. Um grande empresário não paga nada, porque ele consegue passar o imposto daqui para ali. Nós precisamos de leis que definam exatamente a geração daquele serviço e o pagamento daquele imposto, que é justamente o que tem que ser feito hoje. Estima-se, por exemplo, uma geração de 250 bilhões de reais só desses novos impostos. Vamos lembrar que o Brasil gasta 50 bilhões de reais para a Bolsa Família. Mas então, olha aí o potencial que a gente tem de colocar mais dinheiro e de você gerar mais emprego, de você ajudar mais as pessoas. Porque a conta de você ajudar a pessoa pelo Bolsa Família, ela só vai terminar quando você tiver todo mundo empregado e ganhando dinheiro. Entendeu? Mas você não vai deixar de ter 40 milhões de miseráveis que vão depender do Bolsa Família para viver. Isso vai ter que continuar existindo. Qualquer governante que entre no país vai ter que ter esse gasto. Entendeu? Então, vamos diminuir toda a carga tributária. Você quebra o país, porque você não tem geração de emprego. Como é que você vai fazer com a máquina do governo? Então, enxugar essa máquina, enxugar esses custos, melhorar esse aproveitamento de impostos. É isso que eu vejo como o futuro do país. O trader de aço, ele tinha uma vida bem complicada. Eu falei aqui que eu, na Uzi Minas, viajei praticamente todas as semanas para fora do Rio de Janeiro. Difícil você conseguir tirar férias, difícil você... Às vezes você programava umas férias, você não conseguia tirar. Eu me lembro quando eu era trader, ainda novo, eu tinha planejado de viajar com a minha namorada naquela época, minha atual esposa, e nós íamos passar um carnaval juntos, né? Nós íamos para uma cidadezinha, íamos descansar, na verdade, e aí quando cheguei no aeroporto Santos Dumont, tinha um mensageiro me entregou um envelope, eu abri o envelope e eu tinha uma passagem para a Índia, naquele dia. Tive que ligar para minha esposa, naquela época namorada, e dizer, olha, infelizmente a gente não vai poder viajar não, porque eu estou indo para a Índia. Perdi o investimento que eu tinha feito, tive que viajar para a Índia, né? E eu fiz isso durante toda a época que eu trabalhava como trader, né? Então, dedicação total, né? Depois que eu vim para a educação, um dos quesitos que me fez vir para a educação é qualidade de vida. Eu acho que isso é fundamental. Então, qualidade de vida que eu tenho hoje é poder tirar férias, poder viajar. Eu viajo 2 vezes por ano, tranquilamente, fora todos os feriados, porque a gente também vive num paraíso, né? O Brasil tem tanto feriado, e é Semana Santa, e você emenda, é uma confusão total, né? E a gente então tem uma qualidade de vida muito boa. Eu procuro fazer da minha vida profissional uma extensão da minha vida pessoal. Eu não posso ter estresse. Estou aqui conversando com o maior prazer, falando sobre o que eu faço, e a intenção de eu continuar trabalhando até os meus 70 anos, se Deus quiser eu vou chegar até lá, é justamente porque eu tenho prazer naquilo que eu faço. Não é porque aquilo é um negócio que eu carrego, né, com tanta dificuldade. Então eu vejo que isso é o mundo moderno. As pessoas hoje, elas escolhem o trabalho de acordo também com a possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor, né? Nem tanto pela grana, muito mais por você poder desfrutar de uma condição de vida melhor. E se você conseguir fazer isso e ao mesmo tempo ganhar muito dinheiro, melhor ainda, né? É só você conseguir equilibrar as duas coisas. Mas eu hoje sou muito feliz de estar trabalhando nessa área de educação, de estar conseguindo ajudar as pessoas, né? Ao mesmo tempo ter a oportunidade de estar junto com minhas filhas. Na época que eu estava na Uzi Minas, eu não estava com as minhas filhas, né? Eu agora estou com minhas filhas. Quando eu estive nos Estados Unidos, eu consegui formar assim, um entendimento com elas, uma parceria que existe até hoje. Na época que eu estava como diretor de exportação, que eu morava em São Paulo, eu praticamente não as via, só as via no fim de semana, né? Então você deixa passar um tempo que aquilo não volta nunca mais, porque aquela idadezinha delas, né? Se eu não tivesse tido a oportunidade de mudar com elas e da gente ter uma vida junta, intensa como nós tivemos, né? E prazerosa, na época, quando nós estávamos nos Estados Unidos, nós viajávamos para Nova York, nós íamos para Cancún, nós íamos para Califórnia, nós íamos para Miami visitar a tia delas que morava lá.
Era uma festa. Íamos esquiar. Quantas vezes não fomos esquiar juntos, fazer uma viagem de esqui? Então isso tudo faz com que você crie aquele conjunto de a empresa funcionando, aquilo te dando a sua sobrevivência e você tendo como desfrutar aquilo junto com sua família. Eu acho que isso é fundamental. Se não houvesse essa complementação, se você não conseguir fazer isso, repense a tua vida porque você está agindo errado. Bom, aí a gente chega num ponto que a pergunta basicamente é assim, quem é você, né? Então, hoje, falando um pouco sobre essa questão de você conciliar as coisas, eu vou dar o exemplo de uma viagem que eu fiz agora em 2019, que foi uma viagem absolutamente fantástica. Eu fui para a Califórnia para submeter um artigo que eu tinha escrito num congresso, né? Então, eu precisava disso para o meu doutorado, fazia parte do meu doutorado fazer essa submissão, ter o meu artigo aceito, o que foi aceito, apresentar, então isso era uma parte do doutorado. Então eu peguei minha esposa, fomos para Los Angeles, ficamos em Los Angeles durante uma semana, de manhã cedo nós andávamos de bicicleta, íamos à praia, aí uma certa horário a gente comia alguma coisa, ela ia passear e eu ficava dentro do hotel estudando o que eu ia apresentar, olhando os artigos dos meus colegas, né? Depois nós fomos para o Arizona, onde houve esse congresso, né? Fez a apresentação, foi fantástico, foi super bem sucedido, conheci novas pessoas e aí nós aproveitamos para ir conhecer o Grand Canyon. Então é você ter a plenitude. Grand Canyon é um lugar mágico. Quando você chega lá de cima e você olha, você fala, nossa, que lugar lindo. Aí você começa a colocar na dimensão, né, que tem um Deus que criou aquela natureza maravilhosa, que você está aqui para desfrutar aquilo, né? Você não está aqui para trabalhar que nem um louco, né? Então, e aí você pergunta, quem é o Luiz Ernesto Melhora? Luiz Ernesto Melhora é o executivo do Aço. Hoje eu sou o Luiz Melhora Neto, que é o cara que publica, né? Agora, acabei de ser convidado nessa semana que passou para fazer uma oficina sobre publicação. Para que serve isso? Para que eu me aprimore em publicação. O que eu quero? Eu vou trabalhar até os 70 anos como executivo na Fundação Getúlio Vargas. Depois que chegar nos meus 70 anos, eu vou ser professor, eu vou escrever artigo, eu não sei se eu vou estar no Brasil, eu não sei se eu vou estar na Europa, eu tenho passaporte italiano, minha mulher tem passaporte europeu, eu não sei se eu vou estar com os meus netos, eu não sei se eu vou ter netos ou netas, né? Então depende das minhas filhas também. E aí a gente vai ver, né, para onde a gente vai. Mas o que eu quero é ajudar as pessoas, eu quero fazer com que as pessoas tenham uma formação melhor, né? Eu quero passar a minha experiência para elas e viver a minha vida até quando eu puder. Que seja a mais longa possível, né? Que eu consiga chegar aí bem, né, com a cabeça boa, talvez aos meus 100 anos de idade, né? O que eu faço para isso? Eu faço yoga, eu faço exercício físico com uma personal trainer que vai na minha casa. Ela já era minha personal trainer na época que eu estava na academia. Com a pandemia, ela passou a vir na minha casa. É uma forma de eu ajudar ela também, né? Eu faço natação, eu ando muito, eu tenho um momento que eu faço minha meditação. Agora estou aprendendo a tocar violão, que é uma coisa nova. Adoro tocar violão, mas nunca tinha tido essa oportunidade. Isso faz bem para a cabeça, né? Tenho uma vida ótima com a minha esposa, nós somos casados há 31 anos. Tenho minhas duas filhas, uma que mora em Barcelona, já há 4 anos, trabalha, ganha o seu dinheiro lá, eu ajudo quando eu posso. Tem a outra que está muito bem aqui no Rio de Janeiro, cada uma morando com o seu namorado, né? Hoje em dia não tem mais casamento, né? Como era antigamente. Então a gente vai vivendo também, a gente vai mudando, porque na minha cabeça eu ia entrar na igreja, ela estava toda de branco, talvez isso não vai acontecer mais comigo, né? Então o que eu quero? Eu quero poder passar isso para elas, eu quero dar a elas toda tranquilidade, segurança. Eu não quero ser um peso na vida delas, eu quero ser uma pessoa que vai ajudar elas. Eu quero poder sair com elas para a gente fazer qualquer tipo de programa que seja ir para uma montanha esquiar, seja ir para uma praia, seja ter o prazer de estar juntos, mas eu tenho que estar produzindo o tempo todo.
Eu não sou aquele cara que vou meter um pijama e ficar em casa, isso jamais vai acontecer, né? Então é você conseguir justamente fazer toda essa combinação da tua carreira profissional com o pessoal. É isso que eu entendo que seja o objetivo de todo mundo.